Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, diz assim, Efésios 2, 8 a 10, diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu quero ler novamente, mas eu quero que você atente para cada palavra aqui expressada pelo apóstolo. Atente para o texto. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Há uma confusão muito grande em relação à graça, mas eu creio que o Espírito de Deus quer nos ampliar, trazendo luz, discernimento. O texto diz que pela graça nós somos salvos. A salvação é pela graça, mas a salvação pela graça não vai anular as nossas responsabilidades de trabalho. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós. Não existe nenhum tipo de obras que nós podemos realizar para proporcionar a nós salvação. Nenhum tipo de obras nós podemos fazer para sermos salvos. Se algum tipo de obra pudesse ser feito para que alguém fosse salvo, anularia a obra de Cristo. Ele se entregou por nós, pela nossa salvação. Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Então a salvação é pela graça, por meio da fé, e não vem de nós. Nós não temos como proporcionar salvação. Então a salvação foi derramada sobre nós pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagina alguém fazendo algum tipo de obra, se gloriando para que alguém pudesse ser salvo. Olha, estou proporcionando aqui uma obra para que você pudesse ser salvo, e a própria pessoa buscando uma recompensa por aquilo que ela fez. Mas o texto não termina aqui. Observe o versículo de número 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Então nós fomos salvos pela graça para as boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque nós já fomos salvos. É muito diferente. Então nós somos salvos, alcançados pela graça. Para quê? Para realizarmos boas obras. E algumas pessoas muitas vezes querem inutilizar ou anular esse texto em relação às obras. E nós não podemos confundir o texto. Temos um entendimento equivocado, pensando que devemos fazer alguma coisa para sermos salvos. Mas nós devemos pensar que fomos salvos para realizarmos boas obras. Diga graças a Deus. Agora, a graça, na verdade, não é uma autorização para nós pecarmos e recebermos o perdão sempre que pecarmos, não. A graça, na verdade, é a capacitação para nos fortalecer aonde? Nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. A graça nos capacita nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Eu não sei você, mas eu já me peguei assim em alguns momentos dizendo, Senhor, eu não sou capaz de realizar isso. Mas quando eu penso, eu não sou capaz, aí vem a graça, e a graça me capacita para que eu possa realizar. Então a graça
vem de Deus sobre nós para nos capacitar aonde? Nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades e nas nossas incapacidades. Seremos ampliados no entendimento da graça e nós vamos poder realizar todas as coisas e fazermos não mais ou menos, mas com excelência. Diga: com excelência. É assim que vamos fazer. Eu tenho pensado a respeito disso. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Será que existe alguma área em você que você se vê assim débil, fraco, incapacitado? Eu quero dizer para você que a graça de Deus vai capacitar você para que você possa desenvolver, seja qual for a sua atividade, com excelência. Quer seja ela ministerial, profissional, no contexto da sua casa, de família, seja qual for a área, a graça de Deus vai capacitar você para que você possa desenvolver o seu potencial no máximo e não no mínimo. Faça assim com as suas mãos. Eu quero orar por você. Pai Santo, derrama do teu favor sobre as nossas vidas, nos capacitando mais e mais, nos capacitando mais e mais, mais e mais. Eu invoco, Deus, esta unção que venha sobre nós, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, diga amém. Agora observe comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, eu gosto muito desse texto, interessante porque alguns textos na Bíblia, você lê, você relê, você lê e relê, e parece que eles nunca falaram com você, mas comigo muitas vezes eu ouço alguém falando um texto, e aquele texto fala comigo, eu muitas vezes até lendo a Bíblia, mas eu fico atento, observando o que as pessoas que eu estou conversando, quando elas citam a palavra, eu fico atento e algo vai falar comigo, e ali eu capto aquilo e fica dentro de mim. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ele citou esse texto, e eu nunca mais esqueci esse texto. Olha o que diz esse texto: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo, na verdade, ele era um homem bem formado. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos melhores mestres dos seus dias. Se fosse hoje, como se tivesse estudado em Harvard, muito culto, falava alguns idiomas, tinha cidadania romana, nasceu em Saulo de Tarso, a cidade onde ele nasce. Então ele tinha suas credenciais. Mas o apóstolo Paulo, na verdade, ele vai reconhecer que não é a sua capacitação humana que fez dele o que ele se tornou, mas foi a graça de Deus derramada sobre ele que fez dele o que ele se tornou. Então ele está dizendo: olha, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus em mim não me foi vã, mas eu trabalhei mais do que todos vocês. Está falando: Pedro, eu trabalhei mais que você. Tiago, eu trabalhei mais que você. João, eu trabalhei mais que você, mas eu reconheço esse êxito todo que eu estou tendo, as minhas conquistas, a minha influência é resultado da graça de Deus, mas que trabalhei, eu trabalhei. Percebe? Então fé, graça, trabalho, e todo trabalho tem uma recompensa. Até para o pecado tem recompensa, porque a Bíblia diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte, separação, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. O apóstolo Paulo, ele é muito extraordinário. Ele vai citar um texto, ele vai dizer assim: olha, eu conheço um homem que eu não sei se fora do corpo ou no corpo, ele foi arrebatado, ele foi até o terceiro céu, e ele ouviu coisas que não dá nem para se compartilhar. Olha o que ele está falando. Eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas que ele foi arrebatado. Ele está falando dele mesmo. E ele ouviu coisas tão extraordinárias, e disse o texto que, para que ele não se gloriasse da excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. Quantos querem entrar nessa dimensão da excelência das revelações? Todos nós, né? Mas quem quer o espinho na carne? Ninguém. Ele
está dizendo, olha, é tão extraordinário. Ele entrou no nível de entendimento, de revelação. Imagina você ser arrebatado e ir ao terceiro céu. Tem gente que está no primeiro céu, já ficou todo soberbo, né? Não tirou nem o pé da terra. Imagina você entrar nessa dimensão de entendimento e de revelação. Mas diz que lhe foi dado um espinho na carne, para que ele não se gloriasse, não se exaltasse. E ele vai orar por 3 vezes, para que Deus o livrasse daquele espinho. Diz que era um mensageiro de Satanás. Acho que era a esposa dele, estou brincando. Misericórdia. A Bíblia não fala quem era esse mensageiro de Satanás, mas era alguém que se opunha. Diz que a esposa de Wesley, alguém disse que se Satanás tivesse uma esposa, era a esposa de Wesley, John Wesley. O cara foi um avivalista. Você já ouviu falar de John Wesley? Nasceu o sistema metodista. E quando ele pregava, a mulher dele se levantava no meio da multidão e começava a espraguejar ele. O espinho na carne, para que ele não se gloriasse também. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me gloriasse pelas excelências das revelações. E ele orou por 3 vezes. Sabe o que o Senhor disse a ele? Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Aí ele falou, então vou me gloriar nas minhas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa onde? Nas fraquezas. Quando fala de fraqueza, não estou falando de fraquezas para pecar. Está falando das debilidades, de incapacidade para realizar ou fazer alguma coisa. Isso é fraqueza. Então a graça de Deus, ela potencializa o poder de Deus em nós, para que nós possamos fazer todas as coisas e fazermos com excelência. O teu potencial vai ser aumentado pela graça de Deus, que vai ser derramada sobre a sua vida neste mês. O seu potencial de realização e de conquistas, habilidade para fazer, executar, ir, influenciar, estabelecer o propósito de Deus, curar enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos, dar vista aos cegos e proclamar as boas novas do Evangelho. A graça de Deus vai quebrar essa influência das fraquezas e debilidades que impede você ser quem Deus projetou para que você fosse. Você pode aplaudir a Ele? A graça de Deus vai trazer a manifestação do poder de Deus. E o poder de Deus vai ser aperfeiçoado nas suas debilidades e fraquezas. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado e glorificado através da sua vida. Quando você olha para o texto que o apóstolo Paulo escreve, diz, olha, não são os nobres de nascimento que foram chamados, mas Deus pegou as coisas loucas, vis deste mundo, as que não são, para confundir o quê? As que são, porque não é na habilidade humana. A Bíblia diz que o cavalo ele se prepara para a batalha, mas a vitória vem de quem? A vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Fé, graça, trabalho e recompensa. Seremos ampliados nessas 4 áreas. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Quando você vai ter a oportunidade de ler este livro, ele fala assim que Deus é capitalista, Deus não é socialista. É meio chocante. Quando Deus falou com ele a respeito disso, ele ficou meio chocado. Mas ele trouxe um exemplo a respeito da parábola dos talentos. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos, e a um outro ele deu 1 talento. Na proposta do socialismo, do comunismo, é porções iguais, até o preguiçoso recebe da mesma forma, mas no reino de Deus não funciona assim.
No reino de Deus não opera, o reino de Deus não opera assim. Ele está dizendo, olha, um certo homem saiu e foi para um país distante. E ele chamou três dos seus servos e diz, olha, aqui tenho para você 5 talentos. Para outra ele diz, eu tenho 2 talentos. E para outra ele deu 1 talento. A Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos, ele foi diligente, ele negociou e ele ganhou mais 5 talentos. O outro, que recebeu 2 talentos, ele negociou e ganhou mais 2 talentos. E o que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento. Depois aquele homem, ele volta para fazer o acerto, e aquele que recebeu 5 veio e disse, olha, eu granjeei, eu trabalhei, eu negociei, e eu tenho mais 5 para entregar. Então ele entregou 10. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Recompensa. Diga recompensa. Em Deus tudo tem recompensa. Da mesma forma, o que recebeu 2, multiplicou, mais 2, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E ele vai acertar as contas com aquele que recebeu 1, e diz, olha, eu sabia que você era um homem duro, que você quer ajuntar onde não espalhou, que você quer colher onde você não semeou. Olha, contraria completamente o princípio da palavra, da lei da semeadura. Mau e negligente servo, você foi infiel, e ele vai receber a sentença e a condenação. E ele, é interessante porque o texto diz, olha, toma esse 1 talento, que eu dei a ele, e dá ao que tem 10 talentos. Por quê? Ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Deus tem dado a cada um de nós talentos. Não existe nenhum de nós que não recebeu talentos. A pergunta é, o que você tem feito com seus talentos? Eu creio que o Espírito de Deus quer derramar sobre nós o seu favor, a sua graça de uma forma poderosa, para que nós possamos desenvolver a nossa chamada e o nosso potencial. Eu me lembro quando Deus abriu os meus olhos falando a respeito de crescimento, de frutificação. Algumas pessoas trabalham simplesmente na perspectiva de manter o que tem, e outros trabalham na proposta da multiplicação, do crescimento e da frutificação. Eu pergunto, você quer simplesmente manter o que você tem, ou você quer crescer, multiplicar, frutificar? É possível. Eu me lembro o dia que o Espírito Santo ministrando no meu coração, eu estava pensando a respeito de crescimento, de frutificação, e Deus me deu uma visão. E diz, olha, a igreja pode corresponder na cidade como um médico corresponde no seu consultório. Ou a igreja pode corresponder numa cidade como um posto de saúde. Ou a igreja pode corresponder a uma cidade como um hospital de referência. Ele falou, eu vou mostrar para você o que vai custar, o que custa ser um médico num consultório, e a infraestrutura que ele precisa, e o custo disso. Eu vou mostrar para você o que custa a estrutura de um posto de saúde, mas eu quero mostrar também para você o que custa a estrutura de um hospital. Eu pude vislumbrar isso, e o Espírito Santo falou comigo, escolhe o que você quer. Você pode ser como igreja, como um médico no consultório. O médico no consultório, ele não faz cirurgias. O posto de saúde tem algumas especializações, pode fazer até pequenas intervenções, mas cirurgias mesmo se faz num hospital de referência. Mas no hospital de referência você precisa ter várias especializações, pessoas especializadas, um corpo clínico, pessoas trabalhando, equipamentos. Quanto custa isso? O Espírito Santo falou comigo lá na Coreia, define o que você quer, senão você não tem. Você pode continuar nessa perspectiva, de simplesmente manter-se no lugar, no nível em que você está, ou você pode entrar numa dimensão de crescimento, de frutificação, de conquista e de influência. Nós podemos decidir, e eu quero que você tome uma decisão. O que você quer ser e onde você quer estar daqui a 10 anos. Nós começamos uma jornada chamada Década de Ouro,
Mas nada vai acontecer se você não se mover. Se você ficar passivo, simplesmente do contemplativo. É preciso o quê? Uma ação. Fé, na verdade, é um conjunto daquilo que você acredita, mas fé fala a respeito de uma atitude. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem as obras, ela é morta. Eu me lembro quando no Brasil as pessoas tinham a expectativa de se aposentarem aos 45 anos, 50 anos. Bem, verdade é que o tempo de vida aumentou um pouco. Mas as pessoas, elas tinham a expectativa de se aposentarem muito cedo. E nós precisamos ter um cuidado, porque senão a nossa mente vai sendo formatada para pararmos. E se nós pararmos, e algumas pessoas param de uma vez, elas acabam morrendo. John Bevere, ele conta a respeito dos seus avós, 2 avós. Um se aposentou aos 62 anos e o outro se aposentou aos 63 anos. Um dos avós se aposentou, ele praticamente deixou de viver, simplesmente estava existindo. Todos os dias ele pegava o seu charuto e ia para debaixo de uma árvore, e passavam os dias ali. Ele morreu com 70 e poucos anos. O outro avô, depois de se aposentar, ele foi fazer uma faculdade, fez agronomia, escreveu 2 livros, se tornou um empreendedor, fez grandes obras, morreu aos 91 anos de idade. Você quer morrer aos 75 ou aos 91? Então você vai desenvolver a sua atividade. Muitos de nós somos chamados para o estabelecimento do reino. A sua influência vai crescer. A sua influência no seu discipulado, com a sua célula, vai se expandir. Deus está distribuindo dons e talentos. E nós vamos avançar. E aí não tem limite de idade. Você vai estar lá com seus 90 aninhos lá, fazendo a sua célula, a sua macrocélula. Amém? O que tem de será dado, o que não tem, até o que tem é tirado. Josué e Caleb, quando eles tinham aquele desafio ali de entrar na terra e possuir a terra, eles disseram assim: olha, a proteção deles se foi. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. A terra é boa, ela mana leite e mel. Diga: a terra é boa, ela mana leite e mel. O seu potencial vai ser desenvolvido e você vai poder alcançar aquilo que Deus projetou para você. Hoje, nessa quarta-feira, pode ser um marco para um novo tempo, para um novo ciclo de posicionamento. Seus olhos serão iluminados, Deus vai ministrar ao seu coração através de sonhos e de visões. Preste atenção, Deus vai estabelecer conexões e você vai receber como flashes de entendimento, e você vai ter uma atitude e uma ação, e Deus vai se manifestar. A graça dele vai entrar em operação, e essa capacitação virá sobre a sua vida, e você vai sobressair no lugar que Deus te estabeleceu. É possível que alguém diga assim: olha, preste atenção, você é como Gideão, você nasceu numa família pobre, você é o menor na casa dos seus pais, é melhor você se contentar com aquilo que você tem. Hoje Deus está levando você para romper esse ciclo. Deus está levando você ao rompimento de um ciclo. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho visto o agir de Deus, o mover de Deus, e é só o começo. Algumas pessoas conseguem guardar as palavras que são liberadas do altar, outras simplesmente elas escutam e parece que não marca, mas muitas pessoas estão sendo marcadas neste lugar para viverem nesta dimensão e influenciar não apenas o nosso território, mas a nossa nação e as nações da terra. Faça assim com as suas mãos. Deus está colocando nas tuas mãos talentos, e você vai ser um multiplicador de talentos, dons, habilidades. Aí talvez você pense: mas e as minhas fraquezas, e as minhas debilidades, e as minhas incapacidades? A graça de Deus vai te fortalecer. A graça de Deus vai te fortalecer para que você possa desenvolver a sua chamada no nível da excelência e da nobreza. Deus está hoje agindo, quebrando cadeias. Preste atenção, você vai dar um passo de fé, e quando você der o passo de fé, Deus vai com você. Escute o que eu estou dizendo para você.
Você vai precisar dar o seu passo de fé. Quando você der o primeiro passo, a unção chega. É a capacitação e revestimento. Agora Satanás, ele vai ficar lá, querendo assombrar você, intimidar você, dizendo, e se não acontecer? Eu quero dizer para você, vai acontecer. Vai acontecer. Eu me lembro, eu era jovem, eu queria casar, e eu pensava assim, quando eu casar, eu quero ter a minha casa própria. E eu comprei um terreno, comecei a pagar o terreno. E ia se aproximando os dias de pagar o terreno, eu não tinha o recurso para pagar o terreno. E eu me angustiei muito naqueles dias. Tive quase como que uma gastrite, porque eu fui ensinado pelo meu pai para não dever nada para ninguém. E fiquei naquela angústia até o dia, olha só. No dia que eu tinha que pagar o terreno, eu fui falar com a pessoa que eu tinha comprado o terreno. Eu disse para ela, olha, esse mês eu gostaria que você, como que me perdoasse para que eu pudesse pagar a prestação no mês que vem. Ele olhou para mim e falou, Edmilson, você não precisa pagar mais o terreno é seu. No mês que vem você vai pagar, pagar a escritura do terreno. Isso que é o favor de Deus, a graça de Deus. Presta atenção. Deus, Ele nos surpreende. O poder dele se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Paulo diz, eu vou me gloriar nas minhas debilidades, vou me gloriar nas minhas fragilidades. Deus disse a ele, Paulo, a minha graça te basta. Deus está dizendo para você, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você vai experimentar da graça de Deus como você nunca experimentou. Você vai experimentar do favor de Deus como você nunca experimentou. Pessoas serão usadas para manifestar a graça de Deus sobre a sua vida. Pessoas, de perto e de longe. Agora não fique com o olhar assim dizendo, quem vai ser, será? Vai ser esse? Não, se você se lembra de Samuel quando foi à casa de Jessé para separar um rei, o Samuel pegou todos os filhos maravilhosos, lindos, os grandes, colocou diante de Samuel. Ele olhou para um e falou, deve ser aquele ali, ele é muito bonito, olha o tamanho dele, esse rapaz, acho que ele faz academia todos os dias. O Espírito Santo falou assim, não, eu não olho como o homem olha, eu vejo o coração, o homem vê o exterior. Então presta atenção, não depende de você, é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Passaram todos os filhos de Jessé. Falou, não tem mais ninguém? Acabaram seus filhos? Falou, tem um menino lá no campo, cuidando do rebanho. Então manda chamar o menino. Quando o menino entrou, o Espírito Santo falou, é ele. Então Deus está olhando para você e está dizendo, é você. O Espírito Santo está dizendo, é você. Você foi escolhido, você foi separado, o dedo de Deus está sobre você. O Espírito Santo está te capacitando. Até agora foi treinamento, foi aperfeiçoamento, mas agora vem a graça. Amém? É a graça, meu irmão, é graça, não tem explicação. Estava conversando com o pastor João Paulo. Quando Deus coloca a mão sobre alguém, meu irmão, acabou. Você vai fazer o que tem que fazer. Você vai trabalhar, você vai ser diligente. Mas quando a graça chega, meu irmão, o rio de Deus vem assim, ó. As coisas vão acontecendo. Você está entendendo? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe essa incapacidade que está incomodando você? O poder de Deus vai se aperfeiçoar aí. E você vai ser usado por Deus para o louvor e para a glória dele, para dizer assim, está vendo? Não era você, sou eu que faço. Sou eu que faço.